E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E a paz do Senhor. Aqui é o irmão Felipe. Terminei de ler aqui com vocês Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Nós vamos estar meditando em uma canção que faz uma descrição poética do livro de Apocalipse. É uma canção da harpa cristã, é o hino de número 26, com o título A Formosa Jerusalém. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal, ou como cristal, ou semelhante de ouro, semelhante ao vidro líquido, né? Dependendo da tradução, quando a gente lê em Apocalipse capítulo 21, fala o seguinte, versículo 18: a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro líquido. O que João procurou fazer, o que João procurou descrever? Ele procurou os melhores termos, as melhores formas de descrever a cidade santa, e não pôde descrever. E ele disse assim, olha, ela é um vidro, é um ouro tão puro que chega a ser semelhante ao vidro líquido. Quando é que você vê um vidro líquido? É quando o vidro está em uma temperatura tão alta, tão elevada, que ele fica até numa coloração um pouco avermelhada e amarelada. É uma cor assim que não se dá para definir, e uma cor viva, com um fulgor vivo, com a aparência viva assim, e aí ele está assim parecendo aquele mel assim, sabe? Assim, bem vivo. E isso foi o que João tentou descrever. Essa será a rua. Vamos lá. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Eles certamente pensam nos irmãos e irmãs que morreram desde a primeira vinda de Jesus até os dias atuais. Então há uma grande multidão de pessoas aguardando, que está lá aguardando. Eu não sei se eles estão na Nova Jerusalém. Eu creio que a Nova Jerusalém, ela se abrirá para esses momentos específicos, para o momento em que a igreja por completo será arrebatada. Mas o irmão pediu aqui para nós pensarmos, né? Falando assim, pensa, como será glorioso ver se há triunfal multidão, triunfal. Então, quando ele fala sobre a questão triunfal, certamente ele lembra do grande arrebatamento que ocorrerá e levará todos esses que estão aguardando, descansando em Cristo, e aqueles que estão vivos ao encontro de Jesus. E esse irmão tem uma perspectiva pré-tribulacionista. Por quê? Porque ele está vendo o quê? Ele está vendo os irmãos, ele está aqui cantando a guarda, a chegada dos que vencem o quê? A tribulação. Certamente pensando na grande tribulação. Ok? E esse texto ele pode ser visto também de uma... quando se fala de triunfal multidão, triunfal, ou seja, a multidão que está vitoriosa em Cristo Jesus. Nós fazemos parte dessa multidão. Amém? Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz,
cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. E o rio da vida, que desce do trono de Deus, passa pelo meio da cidade, tem a árvore de um lado e do outro, a árvore da vida, né? Essa descrição poética nos compara a glória de Jesus à vida que emanará nos leitos do rio da vida. Por onde o rio passar, vai emanar muitas vidas. Haverá muitas árvores frutíferas de um lado e do outro, e haverá muita... a primeira árvore frutífera que tem dentro da cidade, já Apocalipse já fala, a árvore da vida, né? Cuja a folha será para a saúde das nações, e ali haverá muita vida, brotará ao lado da onde passar o rio da vida. E se esse rio passar por um deserto, aquele deserto se tornará vida. Então, quando se compara os lírios, né, juncando, ou seja, contornando, enfeitando, né, as margens do rio da vida, quando se compara esse à glória do nosso Senhor Jesus, é uma visão muito profunda, porque fala que a glória do Senhor Jesus traz vida, e vida com abundância aonde passa. Aleluias. São a glória de nosso Senhor Jesus. Haverá a perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Ali fala que lá na Nova Jerusalém não haverá noite e nem dia, porque tudo será um dia eterno, porque o resplendor do Senhor estará sempre sobre as pessoas. Aqui o sol ele traz câncer de pele, aqui o sol ele traz queimaduras, aqui o sol ele provoca aquecimento, mas lá será o resplendor de Deus. O resplendor de Deus traz vida, o resplendor de Deus traz restauração, o resplendor de Deus traz toda e qualquer glória e esperança e vida e renascimento. Então, ou seja, pensar que num sol eterno não é pensar em tormento. Pelo contrário, quem estará longe da presença de Deus, sim, esse estará no sol eterno no sentido de tormento. Mas pensar no sol eterno, que é o Senhor Jesus. E por que fala aqui que o Cordeiro e sua esposa? Porque o resplendor de Deus resplandecerá sobre a cidade e emanará sobre a cidade. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de belar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Então, aqui ele fala sobre os cânticos que se emanarão constantemente da nova cidade, dos salvos louvando ao Senhor, né? Eu creio que não se repetirá melodias. As canções serão sempre novas. E não haverá canções fracas de profundidade, de argumento espiritual, porque a riqueza de Deus emanará sobre a mente dos músicos e dos cantores e daqueles que hão de glorificar o Senhor. E haverá então não haverá músicas pobres de argumento, nem músicas pobres de conteúdo, porque a riqueza de Deus emanará sobre a vida de todos aqueles que estarão cantando e tocando e louvando ao Senhor. A gente tem uma ideia de harpa, porque era um instrumento muito bonito e um instrumento muito comum naquela época. Mas e também nas revelações do Apocalipse se mostra, se descreve esses instrumentos. Mas eu penso que no céu haverá todos os tipos de instrumento, e instrumentos talvez que nós nunca pensamos ou passou pela nossa cabeça, porque lá haverá sempre novidade. Quando Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora, né? Dá para a gente ter uma ideia do que Deus, das riquezas e das imensidões de coisas que Deus está fazendo.
E quando Jesus fala assim, que eu lhes mostrarei a glória que tens me dado, né, desde a fundação do mundo, ou seja, quão, o quão rico, vamos ler essa passagem? João 17, versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste aqui. Eu falei deste, né? É muito mais longe ainda. Olha o que diz o versículo. Porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então essa glória que Jesus tem para nos mostrar, as coisas que Jesus tem para nos revelar, estão ali muito antes da fundação do mundo, né? Ok? Mas aqui, quando o autor termina de escrever que ao passar o Jordão se ouvirá, ele vem e começa a fazer um apelo para quem está ouvindo ele. Ele faz um apelo sobre que é algo tão importante e é algo tão maravilhoso e tão glorioso que nos está preparado, que nós não devemos temer nada. Nós devemos dar o que temos em favor disso. É como naquela passagem do homem que era colecionador de pérolas e que tinha uma coleção de pérolas muito numerosas, com pérolas de tudo quanto é tipo de lugar, tudo quanto é tipo de forma e formato e valor. Ele achou uma pérola muito valiosa e disse que ele vendeu toda a sua coleção e se desfez de tudo quanto tinha para adquirir unicamente aquela pérola. Porque o valor dela se tornou muito maior do que tudo que tinha. Então veja o que diz o texto. O que diz a frase na estrofe do hino. Mesmo em dores que levem à morte, sê constante, não voltes atrás. Não são tantas as coisas que nos querem fazer voltar e desistir? Nós precisamos ser teimosos nesta questão, nessa perseverança, para que nós possamos alcançar. Porque nós só poderemos alcançar isso, como disse lá a palavra de Deus, se chegarmos e formos fiéis até a morte. Então não podemos desistir. Ser constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte é Jesus. O fiel o verás. Ou seja, depois de ele fazer essa descrição, que ele ainda vai dizer mais algumas coisas na quarta estrofe, ele vai e começa a falar que apesar de toda essa beleza que tem a Nova Jerusalém, a nossa herança, o que tem mais de precioso, o que tem mais de bonito, o que tem mais de glorioso lá, é Jesus. E quem é o fiel, quem for aquele que permanecer, esse sim poderá ver o Senhor. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam salvos ali? E aí ele vem fazendo essa pergunta. Quando a gente pensa nas coisas que existem aqui, quando a gente para olhar a natureza, quando você para ver o fluxo de um rio, ou a queda de uma chuva, quando você olha o vento sacudindo as árvores, o rugido que ele faz, quando você ouve o cantar dos pássaros, quando você olha os detalhes das cores que os animais carregam entre si, quando você olha para as montanhas e o formato que elas formam, as montanhas mais altas têm os picos cobertos com neve, porque chega a uma altitude tão grande que é muito frio, né? Quando você vê as fotos que os astronautas tiram da Terra, onde as nuvens passam assim, e você vê ela recebendo o calor, o brilho do Sol, e nos limites da Terra, você vê aqueles limites assim, coloridos e resplandecentes assim. Quando você vê de lá de cima, você vê
o contorno assim dos continentes, tão pequenininhos que você pensa, não, mas são pequenos, mas quando nós estamos aqui em uma imensidão tão grande, você fica deslumbrado com isso. E o que Deus tem preparado para nós? Se é glorioso pensar nas grandezas e nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Aí ele vem falando aqui: os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Infelizmente, muitos têm deixado com que os encantos dessa terra, com que os prazeres efêmeros e passageiros, com que a simples descrição das coisas dessa terra lhes iludam, os deixem deslumbrados e atordoados e esquecem do que Deus tem para nós. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém? Não almejas no que Deus tem preparado para nós? Eu deixo para a vossa meditação esse hino. Leia, cante, que como eu disse no início deste vídeo, muitas vezes a simples leitura, e que já é rica, do capítulo 21 de Apocalipse, já nos dá um vislumbre, Aí quando a gente lê e canta, o que não pode ser passado simplesmente por palavras, você começa a receber aquilo por sentimento, Palavras com sentimentos se tornam mais profundas do que simplesmente palavras ditas, ok? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.